Galera, é o seguinte, ninguém descansa da polêmica do PlayStation 5 Pro, que é desnecessário, é desrespeitoso, segundo nosso amigo aí, BRSK Edu, que com certeza vai receber um da Sony e vai fazer unboxing para todo mundo e vai babar na qualidade gráfica daqui para frente, enfim. Mas agora a nova treta aqui é envolvendo Alan Wake 2, que comemora aí um ano no dia 27 de outubro, né? Esse jogo esse que demorou 10 anos para ser lançado e que a história dele está baseada nesses 10 anos longe da franquia, com a volta aí de Alan Wake, novos personagens como a saga Anderson e uma história bem mística, bem surpreendente, bem sinistra. Eu amei jogar Alan Wake, mas agora que a Remedy anunciou aí como vai ser aí o porte dele pro PlayStation 5 Pro, as melhorias que a gente vai ver, a galera caiu em cima porque pagar R$7.000 pelo PlayStation 5 Pro para jogar Alan Wake 2 em 860p a 30 quadros é desnecessário e desrespeitoso. Bem, enfim, eu quero dar minha opinião aqui porque eu fiz uma grande pesquisa na internet e descobri que lá no lançamento, para quem tinha PC, o jogo rodava a 540p. Então as pessoas estão só repetindo o que um canal fala, são um bando de papagaio, não tem o conhecimento total da história e é isso que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje, então vem comigo. Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Games em Debate. Eu sou o André Vandoni e hoje vamos falar aí de Alan Wake 2. Eu já tô jogando a DLC The Lake House, tô adorando, vou até trazer um gameplay aqui, vocês vão ver cenas dela aqui enquanto eu tô falando nesse vídeo, já capturada no meu PlayStation 5 base, no modo qualidade a 30 quadros. Mas a treta do Alan Wake 2 com o PlayStation 5 Pro realmente está dando o que falar e eu vou dar meu ponto de visão e algumas pesquisas que eu fiz na internet vão surpreender vocês. E eu também tenho vários conhecimentos na qualidade e no desempenho dos jogos da Remedy nesses últimos lançamentos que teve, que vale a pena mencionar aqui. Vale lembrar que eu não estou aqui defendendo o PlayStation 5 Pro, eu tenho a minha visão do aparelho, acho que para mim ele vai funcionar muito bem, mas não é para todo mundo, a gente entende disso. Então me acompanha aqui no raciocínio, fica comigo até o final que eu acho que vocês vão entender e eu vou também dar a minha opinião sincera aqui do que eu acho que vale ou não a pena e a minha expectativa do PlayStation 5 Pro, beleza? Então, para fortalecer o trabalho, deixa seu like, comenta e compartilha nesse vídeo, é muito importante a sua opinião, se inscreve e ativa as notificações que vem novidades no canal, beleza? Vamos lá seguir. Vamos começar aqui como o Alan Wake foi lançado em 2023 para os consoles aí, PlayStation 5, Xbox Series X. Tô aqui no site do Adrenaline, onde eles fizeram aqui uma cobertura, né, daquele vídeo de análise técnica da Digital Foundry, né, e Alan Wake chegou nos consoles, né, com dois modos, né, qualidade e desempenho, né? Então o modo qualidade no PlayStation 5 e Xbox Series X era uma exibição em 4K, mas da escolha de uma resolução baseada em 1270p e com isso tinha uma qualidade de performance de 30 quadros de animação, né? O modo desempenho, então, tinha uma resolução de saída 1440p com uma escala feita a partir de 847p, ou seja, bem abaixo da resolução original, né? E com isso, a tentativa era entregar 60 quadros de animação, que na verdade ficava variando ali na casa dos 50, né? E isso na visão dos dois consoles, inclusive o El Analista de Bits, né? O canal do YouTube também que tá ficando bastante famoso sobre essas análises, também demonstra ali, beleza? E o Xbox Series S tinha apenas um único modo que tinha como propósito entregar uma resolução de 1440p, mas com uma base de qualidade de imagem tirada de 792p, com 30 quadros de animação, não tinha nenhum outro modo, né? Inclusive eu vou trazer também a polêmica que teve no lançamento de Control pro PlayStation 4 Pro e Xbox One X na época, que acho que todo mundo esqueceu, mas eu não esqueci. Então a gente vai falar sobre isso, fica comigo. Mas eu fiquei muito frustrado porque o jogo, graficamente falando, na apresentação dele era muito bonito, mas quando chegava nos consoles, isso nos dois, você perdia bastante das tecnologias que foi implementada ali no PC, segundo a análise da Digital Foundry. Vocês estão vendo inclusive aí foto, ó, do modo qualidade do PlayStation 5 versus o modo qualidade com uma placa de vídeo top de linha, como por exemplo a RTX 4090, que aqui no Brasil custa mais de R$12.000, né? Mas tinha ali o Ray Tracing, a iluminação global via Ray Tracing, tinha vários destaques. A gente tá vendo aí que o PlayStation 5 e o Xbox Series X trabalhavam com Cube Map da mais baixa qualidade. E o jogo, com essa resolução baixa de base também, e não tendo aí um upscale de qualidade mais profissional, vamos dizer assim,
ficava com uma imagem embaçada, bem granulada, e o jogo precisava de uma imagem bem nítida porque ele se passa todo num ambiente sombrio, onde praticamente é a iluminação da sua lanterna e poucas partes de iluminação no cenário que vai te dar aí o campo de visão, não é verdade? Então, vocês estão vendo aí, eu tô passando aqui, sombra também, ó, com uma baixíssima qualidade, não só no PlayStation 5, no Xbox Series X também, beleza? Então, olha, era muito deprimente, eu fiquei muito frustrado. Amei o jogo, amei a história, não deixei de jogar, mas isso pra mim foi muito frustrante. E aí agora, comemorando aí o aniversário de 1 ano de Alan Wake 2, né, a Remedy decidiu lançar sua última DLC, The Lake House, né, que tem aí uma continuação de história que vincula mais com o universo de Control, né, e também aproveitou, todo mundo sabe, para revelar aí como seria aí os modos novos para tirar proveito do PlayStation 5 Pro. Então a gente tem um modo qualidade que vai manter 30 quadros, né, vai ter a adição do Ray Tracing que eu queria, né, inclusive ela já mostrou um vídeo, vocês estão vendo aí o diferencial do antes e do depois, versão PlayStation 5 base, versão PlayStation 5 Pro. Temos então a resolução de saída 4K baseada numa resolução base de 1224p, né? E também o modo performance agora entrega 60 quadros de animação, tem uma qualidade de imagem aprimorada se comparado com o PlayStation 5 base, né? Tende a mirar uma saída de resolução final em 4K, né? Sendo reconstruída a partir de uma base de 864p. E é isso que tá dando toda essa treta, né, na internet, porque o Mark Cerny prometeu uma coisa e não é a realidade que a gente vai ver para quem vai investir aí R$7.000 no PlayStation 5 Pro, esperando ver mais detalhes, né? Eu sei que toda essa comoção que tá acontecendo com o PlayStation 5 Pro, se vale ou não a pena comprar, e agora essa treta do Wake, tem a ver com a fala do Mark Cerny quando ele fez aquela apresentação das tecnologias por trás do PlayStation 5 Pro, dizendo que ia quebrar uma barreira da ideia de qualidade e performance. E a visão que ele deixou passar pra gente é que boa parte dos jogos teria então a ideia do 4K com 60 quadros, mas a gente sabe que não é assim, vai depender do jogo, vai depender do desenvolvedor, vai depender do tempo que ele quiser passar para trabalhar. Isso aconteceu no PlayStation 4 Pro, isso aconteceu no Xbox One X e isso acontece também no PC se você não tem uma placa top de linha. Basicamente, gente, quem tá fazendo todo esse alvoroço, a gente sabe que é a comunidade caixista, vocês me desculpem o que eu vou falar, mas é a comunidade que vai ficar para trás, porque a Microsoft não fez nenhum console Xbox Series X Pro. Na verdade, na cabeça de caixista, não precisa, porque o Series X já é uma versão Pro, ele já tem tudo de melhor, ele já entrega o máximo de qualidade. Máximo esse que a gente viu aí nos últimos lançamentos da Microsoft, como Redfall, Starfield, com gráfico de Xbox 360, rodando a 30 quadros, console esse que o Phil Spencer, inclusive, prometeu que seria o console do 60+. Não é 60+ da nota, não. As notas dos jogos continuam nessa linha. Tô dizendo que 60+ é quadro de animação, beleza? Mas o pessoal esquece, eu fui cavucar a internet aqui, ó, e encontrei esse vídeo aqui do nosso amigo Gotcose, do Detonado Geek, né, do canal Detonado Geek, onde na época do lançamento de Alan Wake 2, ele que tem aí experiência em testes no PC, ele descobriu que Alan Wake 2 rodava no PC a 540p, e aí, utilizando essas tecnologias de upscale da DLSS, você chegava ali numa qualidade de 4K, ou seja, você tá vendo aqui que numa placa de PC, que na verdade aqui ele menciona a 3070, você não tem o 4K, você tem um jogo com uma renderização de pixel baixa, o que é trabalhado com inteligência artificial e recursos para levar você a ter uma resolução de imagem melhor. Aquela qualidade gráfica que a gente viu ali naquela demonstração da Digital Foundry é para quem já tinha dinheiro para comprar uma RTX 4090, que é a top de linha hoje, mas boa parte das pessoas que tem PC não tem essa placa. Na verdade, roda até jogo a 1080p ou 720p para ter ali uma qualidade de desempenho de taxa de quadros, que muita gente prefere isso, a mais adequada. Então a resolução que tá todo mundo agora fazendo neste show não é bem assim. Vamos dar uma olhada aqui no que o Gotcose comenta nessa matéria, que olha, na minha opinião, caiu como uma luva e vai calar a boca de muita gente que assistiu meu vídeo. Vamos falar da polêmica dos 540p no RTX 3070 a 60 quadros por segundo em Alan Wake 2, o jogo que vai rodar em apenas 7% da humanidade PC da Terra. Porque a informação, ela pode ser trazida a nós de maneira fácil, agradável e explicada para que nós entendamos fora de narrativas e opiniões, utilizando fatos absolutos e a nossa visão tecnológica sobre ela, como o Detonando Geek faz para vocês, e vão descobrir que nós já falamos disso há 4 anos atrás, ou simplesmente pode vir um soco no estômago, como aconteceu. Mas o fato que fico feliz é que finalmente a informação foi trazida às pessoas do que está acontecendo, vai continuar acontecendo, e não adianta chorar, porque vai
continuar sendo estabelecido dessa forma. O gigante acordou. Finalmente a comunidade descobriu que DLSS reduz resolução, porque até então isso nunca veio à tona e tava todo mundo muito feliz. Aliás, a galera joga uma porrada de jogo hoje em 1080 no modo performance, utilizando aí DLSS e tá tudo bem. Mas Alan Wake foi um problema sério para isso. Viu aí, pessoal? Os comentários do nosso amigo Gotcose, valeu por ter colocado esse vídeo tão relevante que hoje ajuda. Mas aí a gente entra naquela ideia que eu falei no início. Control, quando foi lançado na geração passada para os consoles, ele também teve uma versão aprimorada para quem já tinha comprado aí o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X. E mesmo com essa versão otimizada, melhorada para os consoles daquela época, ainda teve muita treta que o jogo não entregava toda a qualidade, o jogo tinha bastante queda de resolução e frame rate, né? Eu, na época, trabalhava aqui com o Léo no canal, mandar um salve para ele. A gente fez, inclusive, um vídeo aqui descendo o pau que, tipo, pô, você pagava mais caro no PlayStation Pro, que eu já tinha na época, no Xbox One X, que eu também já tinha aqui no canal na época, para você ver um aprimoramento do jogo que não acontece, né? E naquela época, muita gente entrou aqui, não, vocês estão falando besteira, não tem nada a ver disso, porque ninguém tem o jogo, ninguém jogou, ninguém sabe nada. Tem muita gente que é papagaio de internet, a gente sabe disso, e que joga jogo pelo YouTube, a gente sabe disso. Então quando você pega e joga e você vê canais comentando sobre isso, é da onde eu me baseio para fazer os vídeos, é por isso que eu tô trazendo esse vídeo do Alan Wake, essa polêmica aí do 864p só agora, é porque a gente tem que fazer uma analogia, a gente tem que ter cabeça, a gente tem que ter a nossa própria opinião, não tem que seguir aí porque o YouTube A ou o YouTube B falou, eu vou repetir isso, eu não sou papagaio. Deus me deu inteligência, gente. Deu pra você também, deu cérebro, então tem a sua própria opinião. Mas voltando aqui, Control foi um jogo que foi muito mal otimizado, só depois de muito tempo foi ganhando atualização para chegar a um nível mais aceitável no PlayStation 4 Pro e também no Xbox One X, né? E isso, na minha opinião, tem a ver com essa engine que a Remedy usa até hoje, que é a Northlight, que ela usou em vários outros jogos, entendeu? Que é uma engine que ela consegue chegar numa qualidade de personagens, de cenário muito interessante, mas ao mesmo tempo pega na refinação dos detalhes no jogo final. E a gente vê isso também no Quantum Break. Esse jogo, quando foi lançado ainda na geração do Xbox One, ele chegou a 720p, e uma das coisas que a gente mais percebia nesse jogo na época era o rastro que ficava na imagem quando você girava, a falta de resolução, a falta de aprimorar uma qualidade de uma textura que está um pouco mais afastada, e isso acontece no Control e também acontece no Alan Wake 2, e a prova tá aí. Uma cena que eu tô jogando aí, o jogo Alan Wake 2, ainda no PlayStation 5 base, utilizando então o modo qualidade a 30, e você vê que toda a ideia que você tem aí de coisas que são metalizadas, né, que tem essa cor metalizada, ela fica muito granulada, chuviscada. Foi o que eu mais vi em Alan Wake 2, entendeu? E vi isso em Quantum Break, que só depois de tempos ele recebeu uma atualização para quem tinha ali o Xbox One X, que passou a rodar em 1440p, melhorando a qualidade visual do jogo, mas ainda mantendo essa textura granulada, opaca e toda serrilhada que tem nos jogos da Remedy, e ponto final. Isso aí é a engine dela. A gente viu que a 10ª engine da Guerrilla Games faz trabalho excepcional. Horizon Zero Dawn, lançado ainda para o PlayStation 4, que agora está ganhando uma versão remaster, também foi atualizada aí para o PlayStation 5 Pro. A Digital Foundry acabou de fazer um vídeo dele. Os caras ficaram impressionados com como fez um upscale na qualidade de imagem usando essa engine. O próprio jogo do Kojima, Death Stranding, também trouxe detalhamento gráfico na grama, no musgo, na pedra. Parecia tudo um cenário real que você estava jogando, entendeu? A própria RE Engine da Capcom, que trabalha aí os últimos jogos como Devil May Cry, Resident Evil, qualidade de imagem excepcional. Pô, Resident Evil 2 feito pro Xbox One e PlayStation 4, né? Nossa, o jogo ficou lindo demais nos consoles base. Na minha opinião, o problema é a Remedy, a Northlight Engine que ela usa e os problemas que ela tem de otimizar a qualidade final do jogo. Por isso que hoje ela usa uma resolução base e tá trabalhando com artifícios produzidos aí pelas placas de vídeo. E agora o PlayStation 5 Pro com o PSRR para chegar à qualidade do 4K. Olha, para quem acompanha aqui o canal sabe, eu já falei várias vezes, eu prefiro jogar 30 quadros, mas ter a qualidade de imagem no máximo. Eu quero ter todo o Ray Tracing, eu quero ter todo o sombreamento, eu quero ter o grau de distância que você vê a formiguinha na montanha, eu quero ter isso. Então eu não abro mão de ter a qualidade de imagem
principalmente porque eu paguei caro num console. Se fosse o Xbox Series X, todo o Forza do Xbox Series X e Gears, eu jogo na resolução qualidade a 30, não tem problema. Ah, André, mas 60 quadros é muito melhor. Pode ser pra você, pra mim não importa. Gente, eu venho do Nintendinho, eu venho do Super Nintendo, eu venho do Mega Drive, eu venho do Nintendo 64. Isso não era um quesito principal. Alguns jogos tinham isso na época, tinha, mas ninguém nem pensava nisso. Então, hoje eu prezo pela qualidade. Se o console me oferece a máxima qualidade, melhor resolução, melhores texturas, melhor sombreamento e efeito de Ray Tracing, eu vou ficar naquele modo. Agora, tem alguns jogos da Sony que ela consegue, com os estúdios dela, trabalhar ainda o modo qualidade com Ray Tracing, com uma tecnologia do VRR 40 Hz, que quem tem TV 120 Hz consegue tirar proveito e ter uma taxa de quadros mais aprimorada. A gente viu isso em Ratchet & Clank no PlayStation 5, a gente viu isso em Marvel Spider-Man, que também tem esse modo qualidade Ray Tracing a 40 Hz, para quem tem TV com VRR 120 Hz, não é verdade? Então, se o estúdio quiser, ele pode fazer. Isso já está provado. E a verdade é que a gente está entrando numa nova era de videogame. Para você que está chegando agora, começou a jogar videogame agora, a gente já teve várias eras nos consoles. A gente teve a era dos bits. Pois é, já teve uma época que videogame bom era contado pelo bit. A gente tinha o 8 bits, a gente tinha o 16 bits, depois a gente teve 32 bits, depois a gente teve 64 bits e fechamos ali na época dos 128 bits. Se eu não me engano, o último console que ainda usou essa nomenclatura foi o Dreamcast da Sega. Depois da guerra dos bits, a gente chegou na guerra da resolução, que era aí a geração do Xbox 360, a geração PlayStation 3, que seguiu até o PlayStation 4 e o Xbox One, que era quem entregava aí os jogos em 720p, 900p, 1080p. A gente sabe que essa foi uma das maiores vantagens da Sony na geração passada com o PlayStation 4 versus o Xbox One. Mas com a chegada do Xbox One X e o PlayStation 4 Pro, a gente já viu um novo passo, que era a ideia da inteligência artificial começar a tomar conta de cuidar, de aprimorar a qualidade gráfica final do jogo. Como, por exemplo, a tecnologia de checkboarding que a Sony estreou no PlayStation 4 Pro. Então os jogos eram feitos tipo 1080p, escalado a 1440p, ou chegava até no 4K dinâmico, que também na época, vocês lembram, gerou a treta, que era o 4K fake, né? Só o Xbox One X que tinha um jogo com 4K nativo, e não era uma mentira isso, era realmente verdade, por causa dessa tecnologia do checkboarding, né? E aí PC também trouxe as tecnologias com a AMD, a NVIDIA, com essas tecnologias como o DLSS da NVIDIA, que faz o upscale da imagem para chegar próximo da resolução 4K, caso você tenha um monitor gamer ou uma TV com essa capacidade. E como eu falei naquele meu último vídeo sobre as TVs 8K e o PlayStation 5 Pro, a Sony vai começar a partir de agora com essa PSSR, ou PlayStation Super Spectral Resolution, essa ideia de usar a inteligência artificial para aprimorar a qualidade final do jogo. Ela vai começar a pavimentar um novo caminho para o futuro dos jogos do PlayStation. É fato isso. E mais à frente para o futuro, eu já vou começar a fazer uma previsão aqui, vou dar uma de guru, que um console de videogame, para ser o melhor console, não vai ser pelo jogo que ele vai entregar, e sim como a inteligência artificial vai fazer o aprimoramento de imagem para o output perfeito, né? Pode contar isso que eu tô falando. A própria Microsoft, naqueles documentos que vazou lá do FTC, daquela briga dela para comprar a Activision, né? Tinha ali a história que o seu futuro Xbox seria híbrido. Ele traria uma ideia de tecnologia diferente, que usava IA e também a ideia do físico. Então a Sony já está começando a pavimentar isso e vai começar a usar mais essa tecnologia de aprimoramento gráfico para o PlayStation 5 Pro, e que isso vai ser a base do PlayStation 6. Pode anotar isso. O problema aqui, meus amigos, é que, na minha opinião, a internet virou palco para mimimi, o que dá visualização é treta, e esse bando de gente papagaio que ouve A e vai repetir no canal B, C, D e F, não tem sua própria visão. Então, mais uma vez, eu não estou defendendo o PlayStation 5 Pro. Eu vi que muitos cachistas meteram o pau ali no Rodrigo Baltar, né? Tem canais fazendo vídeo dizendo que o Rodrigo Baltar fez um vídeo ali comentando sobre essa treta também, né? E foi no lado mais técnico, que poderia ser um problema de otimização da Remedy, que isso já é uma coisa corriqueira nos lançamentos dela, e o pessoal caiu em cima do Rodrigo Baltar, dizendo que ele tá um defensor de PlayStation 5 Pro, que na verdade ele quer vender PlayStation 5 Pro. Gente, quem quiser comprar o PlayStation 5 Pro, vai comprar, ele tá aí. Entendeu? Você compra se você quiser. Se você acha que o seu PlayStation 5 base vai valer a pena, então fique no seu PlayStation 5 base. Mas a Sony tá te dando opções, coisa que o lado cachista não vai ter. Quem comprou Alan Wake lá no lançamento vai jogar o mesmo Alan Wake. Quem comprar um PlayStation 5 Pro já vai ter um diferencial.
E olha, eu tô vendo aí que tá todo mundo subjugando essa tecnologia de aprimoramento de imagem da Sony. Ela tá começando agora e ninguém sabe, ninguém pegou ainda para ver. Quando ela começar a sair, quando as análises começar a chegar e todo mundo começar a testar e ver os aprimoramentos que ela faz, inclusive a Digital Foundry já fez até um comparativo tentando aproximar um PC, a qualidade do PlayStation 5 Pro no jogo Ratchet & Clank, que já tá lançado pro PC, e ele ficou impressionado que algumas coisas o PlayStation 5 Pro vai trabalhar uma resolução, uma diferenciação, um nível de qualidade de textura até melhor do que uma placa de PC. Então, olha, tá todo mundo falando isso, mas a gente sabe que é os cachistas com dor de cotovelo, porque ele vai ficar jogando o mesmo jogo base. Eu falo isso, mas a Remedy tá sendo até bonzinha pro pessoal da Microsoft que comprou o Xbox Series S. Vocês estão vendo essa matéria aqui do Game Vício dizendo que com esse patch novo de atualização de 1 ano do jogo, né, ela inclusive deu um aumento significativo na qualidade de resolução final do Xbox Series S, saindo então de 720p para uma resolução aí de 847p após esse patch de atualização. Então, houve até um trabalho aqui da Remedy para cativar aí o público do Xbox, né, que comprou aí o Xbox Series S. Bom, meus amigos, é isso aí, dei minha opinião, o que vocês acham agora? Não tô dizendo mais uma vez que tá certo ou que tá errado, que é bom, que tá ruim, que é desnecessário, desrespeitoso. Eu tô dando a minha opinião como fã, como entusiasta de tecnologia, como eu vi vantagem quando eu comprei meu Xbox One X, como eu vi qualidade de imagem aprimorada. Mesma coisa foi no meu PlayStation 4 Pro quando eu comprei na época, eu vi vantagem, acho que eu vou ver vantagem também no PlayStation 5 Pro. Então é isso aí, meus amigos, deixa a sua opinião aqui no vídeo, vou ler todos os comentários e responder, beleza? E eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve, ativa todas as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!